Dando continuidade aos nossos estudos sobre transformações da matéria, agora nós veremos um pouco sobre reações químicas, que é sequência lá dos fenômenos químicos que a gente estudou na aula anterior, ok? Para compreenderem melhor o conceito de reação química e como funciona a reação química, a gente precisa relembrar lá dos fenômenos químicos. Vocês lembram que na aula anterior eu falei que fenômenos químicos é um fenômeno onde a sua matéria é completamente transformada? Lembram, né? Ok. Mas aqui em reações químicas a gente precisa ter uma coisa em mente. Na reação química, a sua matéria ela é transformada. Porém, os átomos que constituem essa matéria não são destruídos, não são transformados, tá? Esses átomos, eles são reagrupados, eles mudam de posição, certo? Olha só, vamos analisar aqui da seguinte forma. Aqui, eu tenho duas bolinhas cinza, não tenho? Cada bolinha dessa aqui, tenho duas aqui em cima e duas aqui embaixo, totalizando 4. Cada bolinha dessa aqui é o átomo de hidrogênio, tá? Então, aqui em cima, nessa parte superior, eu tenho dois átomos de hidrogênio, ok? Quando esses dois átomos de hidrogênio se ligam, eles formam o gás hidrogênio, ok? Aqui embaixo, da mesma forma, eu tenho dois átomos de hidrogênio juntos, então os dois vão transformar gás hidrogênio. Os dois juntos formam o gás hidrogênio. Claro até aqui, certo? Aqui em cima, então, eu tenho aqui uma molécula de gás hidrogênio e aqui embaixo eu tenho outra molécula de gás hidrogênio, certo? Ou seja, eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, pois 1 mais 1 é igual a 2. Tenho duas moléculas, aqui eu até coloquei já para vocês, eu tenho duas moléculas de hidrogênio, o gás hidrogênio é simbolizado por H2, tá? Porque são dois átomos de hidrogênio que formam a molécula. Então, aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio. Dois átomos de oxigênio, os dois juntos, formam gás oxigênio, tá? Formam o O2. O2 é o nosso gás oxigênio. Tranquilo até aqui? Então, vamos relembrar, vamos falar novamente. Aqui eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, tá? Uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Mas somando com uma molécula de gás oxigênio, tá? Que é o O2. Sempre, sempre, sempre que vocês verem essa seta aqui, significa que ocorreu uma transformação, tá? O que aconteceu? Aqui, as minhas moléculas de gás hidrogênio, a minha molécula só de gás oxigênio, eles reagiram, eles entraram em reação. Imagina essas moléculas se encontrando e todas elas se modificando. Imaginem, tá? Então, a partir do momento que elas se encontram, que elas entram em movimento juntas, elas vão transformar em novas moléculas, tá? E o que nos diz aqui? Que ela transformou. O que aconteceu? A molécula aqui do gás oxigênio, ela se separou. Então, veio um oxigênio para cá e veio outro oxigênio para o outro lado, certo? O que aconteceu? O oxigênio se separou da molécula de gás oxigênio e
os hidrogênios da molécula lá do gás hidrogênio se separou também. E foi ao encontro de quem? Do oxigênio. Então, olha só. Eu tenho meu oxigênio, tá? E aqui vem uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio para cá, outro átomo de hidrogênio para lá. E assim aconteceu nos dois. O que é que nós temos aqui então? Eu tenho aqui essa bolinha vermelha, falou lá atrás, que ela é o nosso oxigênio, não é? Então aqui eu tenho um oxigênio. E quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 hidrogênios, não é? Certo? Isso daqui é a mesma coisa de, se eu tenho dois hidrogênios, significa também que eu posso simbolizar assim, ó, H2, certo? Mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, tá? E aqui eu tenho só um oxigênio, posso simbolizar assim, então. Ficou bem feio esse ó, vou fazer de novo. Posso simbolizar meu oxigênio assim, tá? Então, quem que eu tenho aqui? Adivinhem só. H2O, que é a nossa água, certo? Então, reparem bem que eu fiz a simbolização só de um, só desse daqui, ó. Já que o outro é igual a ele, significa então que eu tenho aqui mais outro H2O, certo? Então, somando, nós temos o quê? Duas moléculas de água. Eu tenho uma molécula de água aqui e tenho outra molécula de água aqui. Então, uma molécula de água mais outra molécula de água vai dar quantas moléculas de água? 2 moléculas de água, que é H2O. Claro? Acompanhem só aqui embaixo, eu deixei mais detalhado aqui para vocês. Aqui, nesse primeiro membro, nessa primeira parte, nós temos os nossos reagentes, que são aquelas substâncias que vão se encontrar, vão se movimentar e vão se transformar em outras, tá? Aqui nós temos os nossos reagentes. O que vai acontecer com eles? Eles vão desaparecer durante a reação. Por que eles vão desaparecer? Porque eles vão entrar em reação, certo? Aqui nos nossos produtos, que é esse outro membro aqui, ó, isso daqui tudo é um resultado da reação que ocorreu entre as moléculas aqui de gás hidrogênio e a molécula de gás oxigênio, certo? Então aqui, olha só, aqui são os nossos produtos, ou seja, é o resultado da reação que aparecem após a reação anterior, após a reação que eu acabei de falar, que é do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Tranquilo? Aqui está mais detalhado, olha só, aqui eu tenho 2 H2, certo? O que é que isso significa? Muita gente tem dificuldade de entender o que quer dizer toda essa numeração, toda essa simbolização. Olha só, aqui eu tenho H2, não é? Que é o nosso gás hidrogênio. Esse 2 aqui na frente, ele significa a quantidade de molécula que tem aqui, tá? Esse 2, ele é chamado também de coeficiente numérico. Significa a quantidade de molécula que eu tenho aqui na minha equação. Se eu tenho 2 aqui, significa que eu tenho 2 átomos, no caso aqui, duas moléculas
né, gente? Duas moléculas de H2, tá? Ou seja, duas moléculas de gás hidrogênio, mas aqui não tem nada, Cauane. E aí, como é que a gente vai fazer? Quando não aparece nada, significa que eu tenho o 1 aqui, tá, gente? Aqui no caso, eu vou ter uma molécula de O2, ou seja, uma molécula de gás oxigênio. Tranquilo? Os dois reagiram, ó, a seta indicando que houve reação e transformou em quem? 2H2O, certo? Ou duas moléculas de água, tá? Tranquilo? Passando um pouquinho aqui para frente, na parte de equações químicas, tá? Tudo aquilo que eu expliquei anteriormente, onde eu tenho os meus átomos, tenho as minhas moléculas, tudo isso, aquela setinha de transformação, a soma dessas moléculas, tudo isso é chamado de equação química, tá? É a equação química que simboliza uma reação química, ok? Olha só aqui, por exemplo, que é a mesma equação lá do slide anterior. O que eu quero aqui ressaltar para vocês? Aqui nessa primeira parte são os nossos reagentes. Lembram lá? Esse é o primeiro membro, tá? Este aqui é o primeiro membro. A partir do momento que eles reagem, se transformam em outra substância ou em outras moléculas, aqui nós vamos ter o produto, que é o resultado da reação anterior daquelas moléculas. Tranquilo? Evidencio aqui para vocês, ó, que o primeiro membro são os reagentes e o que eles fazem? Eles entram em reação, tá? São as substâncias que entram em reação e vão transformar em outras substâncias, ok? Aqui eu tenho o meu segundo membro, que são os produtos. São as substâncias que são formadas pelas reações, tranquilo? E coeficientes estequiométricos ou coeficientes numéricos, podem encontrar os dois termos. Eles vão simbolizar a quantidade de moléculas que você vai ter na sua equação. Percebam bem aqui. No caso dos coeficientes numéricos, como eu já disse, eles vão simbolizar aqui a quantidade de moléculas que você vai ter, tá? Aqui eu tenho o meu coeficiente numérico. Ele simboliza que eu tenho duas moléculas de H2, duas moléculas de gás hidrogênio, tá? Falei isso no slide anterior, não vejo tanta necessidade de ressaltar aqui, mas tenham isso anotado para não haver confusão. Por quê? Porque numa equação química vocês vão encontrar vários números, tá? E esses números podem confundir um pouco. Aqui, por exemplo, onde está de laranja, é o nosso coeficiente estequiométrico, tá? Onde eu vou pintar de amarelo, significa a quantidade de átomos que eu tenho naquela molécula. Aqui, por exemplo, eu tenho dois átomos de hidrogênio, que forma o meu gás hidrogênio, tá? Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, o que vai formar o meu gás oxigênio, certo? E aqui no caso da água, H2O, esse 2 aqui pintado de laranja significa que é o meu coeficiente estequiométrico, ou seja, é a quantidade de moléculas que eu tenho aqui. Ou seja, eu tenho aqui duas moléculas de H2O, certo? E aqui, esse 2 significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio, tá? E quando não aparecer nada aqui, como por exemplo do lado do O, significa que eu tenho o número 1. Viu, gente? Não é 0 não, é 1 mesmo. Tem o número 1 aqui, ou seja, eu tenho um átomo de oxigênio, certo? Aqui tem umas observações que é importante para você fazer uma análise de uma equação química. Coloquei aqui para vocês.
Quando aparecem esse sinal aqui, esse delta, significa que houve um aquecimento, tá? Que houve um aquecimento para ocorrer aquela reação. Tranquilo? Quando eu tenho assim o sinal de uma setinha para cima, não exatamente para cima, uma setinha inclinada, indica que um gás foi liberado durante a reação, tá? Quando eu tenho a setinha para baixo, o sinalzinho para baixo, indica que um sólido se precipita. Falei um pouco de precipitação na aula anterior. Quando fala assim que se precipita, significa que ocorre uma reação e durante essa reação é liberado, é formado uns resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos, eles ficam no fundo do recipiente, certo? Quando eu tenho S do lado da minha molécula, tá? Significa que ela está no estado sólido. Quando eu tenho um L do lado da minha molécula, significa que ela está no seu estado líquido. Quando eu tenho G, significa que ela está no estado gasoso. E quando eu tenho assim A e Q, significa que ela está em meio aquoso, tá? Dissolvida em água. Olha aqui, indica que a substância está dissolvida na água. Tranquilo? São só alguns dados que são importantes na hora de fazer uma análise de uma equação química. Tudo certo? As equações químicas, elas possuem algumas classificações e aqui eu detalho a equação iônica. Quando eu falo de iônica, pessoal, eu falo mesmo de íons. Vocês lembram lá de cátions e ânions que a gente viu no ano passado? Certo, olha, íons é aquele elemento que tem carga negativa, ou seja, que precisa de alguns elétrons para completar sua última camada. E cátions são aqueles de carga positiva, aqueles que têm alguns elétrons de sobra para compartilhar com algum elemento que está precisando. Tranquilo? Aqui na minha equação iônica, o que vocês precisam saber? Na minha equação iônica, é descrito, é mostrado alguns íons que são importantes lá durante aquela reação, tá? Essa reação que está aqui no slide, ela é uma reação de um ácido forte, portador do H+, tá? E de uma base forte. Isso daqui, H+, tá bom, o H é de hidrogênio, tranquilo. Só que aqui no H+, ele está indicando um ácido, tá? Aqui no H+, ele está indicando um ácido forte, não exatamente o hidrogênio. E aqui o OH está indicando uma base forte. Esses dois, eles entram em reação, olha aqui minha setinha que simboliza a reação. Os dois vão entrar em reação e vão se transformar em H2O, é isso mesmo, se transforma em água. Toda base forte, quando reage com um ácido forte, vai se transformar aquilo em água, tá? Repetindo, todo ácido forte reagindo com uma base forte transforma-se em água, H2O. Tranquilo? Como eu disse para vocês, aqui na equação iônica, os íons que interessam na explicação do fenômeno químico são descritos na equação. Tranquilo? Apenas os que interessam na explicação do fenômeno químico, certo? Alguns outros não são descritos porque não é tão relevante para a compreensão daquela equação. E então a gente entra no balanceamento das equações químicas. Muitos alunos tiveram dificuldade no balanceamento e ele realmente é um pouquinho complicado, exige muita atenção, exige muito detalhe, exige muita cautela, tá? Primeiramente, pessoal, a gente não pode pegar qualquer átomo, qualquer composto, inventar, a gente não pode fazer isso de forma alguma, tá? É necessário que aquele composto, que aquela substância seja verdadeira,
é importante que ela exista, senão o seu processo de equação química vai ficar todo errado, tá? O que eu quero dizer? Na equação química, nunca é colocado substâncias e compostos inventados ou moléculas inventadas, nunca. Sempre são reações verdadeiras que realmente acontecem, tá? No balanceamento químico, o que nós precisamos fazer é acertar os coeficientes. Eu falei lá atrás o que são coeficientes, aquele que indica a quantidade de molécula que vai ter na sua equação, tá? Vocês precisam acertar os coeficientes, vamos sublinhar aqui, ou balancear uma equação química, ou seja, você precisa igualar o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Todos aqueles elementos, aquelas moléculas que estão do lado do reagente, precisa ter a mesma quantidade do lado dos produtos, tá? Aqui nós temos um método por tentativa, que é o método mais utilizado, que é o mais simples para poder fazer um balanceamento. Aqui eu descrevo alguns detalhes para vocês, algumas regras que, se seguirem, dá tudo certinho, tá? Essas regras estão no slide seguinte, eu vou passar para que a gente acompanhe um balanceamento. Vamos começar aqui pelo método de tentativa dessa equação que eu coloquei aqui no slide para vocês. A primeira regra do método de tentativa. Primeira regra, vocês terão que identificar um elemento que aparece apenas uma vez em cada membro. Tranquilo? Quando eu falo em membro, pessoal, eu falo naquela questão de produtos e reagentes, ou reagentes e produtos, tá? Aqui o meu primeiro membro são os reagentes, aqueles que entram em reação, não é? E aqui do outro lado eu tenho o meu produto, que é o resultado da reação aqui do alumínio e do oxigênio. Tranquilo? Aqui está pedindo para me identificar aquele que aparece apenas uma vez em cada membro. Vocês podem analisar que o alumínio e o oxigênio eles estão iguais. Por quê? Aqui eu tenho só um alumínio e do outro lado eu também tenho só um. E aqui eu tenho só um oxigênio, do mesmo lado eu tenho só um oxigênio. Então, não posso ir pela regra 1. Vamos passar para a regra 2. Como eles estão iguais, vamos analisar então a regra 2. Preferir o elemento que possua... Canetinha péssima, vamos fazer direitinho para ficar bonitinho. Regra número 2, preferir o elemento que possua maior índice. Quando eu falo em índice, pessoal, eu falo desse número que acompanha aqui, ó, a molécula, que significa o número de átomos que tem nessa molécula, tá? Aqui no caso do alumínio, eu só tenho um, não é? Aqui no caso do oxigênio eu tenho 2, aqui alumínio eu tenho 2 e oxigênio eu tenho 3. Descobri que o meu oxigênio ele carrega o maior índice, então iremos começar por ele. O que nós temos que fazer agora? Fazer uma troca. Olha só, escolhido o elemento, escolheu, é o oxigênio. Tranquilo. Agora, vocês vão transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. Como assim? Vamos ver? Olha só, o que eu fiz? Vocês lembram que eu falei que o meu oxigênio era o que possuía maior índice, que é o 3, né? O que pede aqui na regra 3? Pede para a gente transpor os índices de um membro para o outro. O que nós vamos fazer? Esse 3 aqui, a gente vai transferir para o oxigênio que está do outro lado, que está no membro 1, e esse 3 ele vai vir como coeficiente.
tá? E aqui no caso, o índice deste lado, o índice aqui que acompanha este oxigênio, vai ir para o membro dos produtos como coeficiente, certo? Ficou confuso? Percebam que eu transformei índices em coeficientes. Eu peguei o meu índice aqui do oxigênio, passei para o lado dos reagentes como coeficiente. Peguei o meu índice aqui do oxigênio, passei para o lado dos produtos como coeficiente também, certo? Agora nós temos o quê? Ó, percebam bem. Eu tenho um alumínio deste lado, certo? Do outro lado da seta eu tenho quantos alumínios? Sempre, pessoal, sempre mesmo que vocês forem contar, vocês têm que levar muito em consideração esse índice que acompanha o elemento, tá? Para vocês saberem a quantidade de alumínio que eu tenho deste lado, vocês vão ter que multiplicar. No caso, vocês vão multiplicar o coeficiente pelo índice. Tranquilo? Para mim saber a quantidade de alumínio que eu tenho aqui, eu preciso multiplicar o 2, coeficiente 2, vezes o índice 2, que está acompanhando o meu alumínio. Então, desse lado de cá, eu tenho quantos alumínio? 4, não é? E do lado de lá, eu tenho quantos alumínio? Apenas um. Percebam que é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando igualar, tanto do lado dos produtos quanto do lado dos reagentes. Eu preciso deixar 4 alumínio do lado dos produtos e 4 alumínio do lado dos reagentes. A gente conseguiu fazer isso com o oxigênio, agora que nós trocamos, transformamos índice em coeficientes? Vamos verificar? Quantos oxigênio eu tenho aqui? Para saber, eu tenho que multiplicar coeficiente vezes o índice. Portanto, 3 vezes 2, 6. Então, desse lado de cá, eu tenho 6 oxigênio. Tranquilo? E desse lado de cá, do lado dos produtos, eu tenho 2 aqui, que é o meu coeficiente. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar até com outra cor, pegar um verdinho. Eu tenho aqui o meu coeficiente 2 e tenho o meu índice 3. Lembrando que eu estou visando somente o oxigênio, esquece alumínio agora, tá? Ou seja, 2 vezes 3, 6 também. Então, desse lado de cá, eu tenho 6 oxigênio e do outro lado eu tenho 6 oxigênio. Meu oxigênio está balanceado? Tá. Por que está balanceado, Kawane? Porque eu tenho a mesma quantidade de átomos, de moléculas que eu tenho de um lado, eu tenho do outro também agora. Percebam que eu tenho 2 aqui, só corrigindo. Percebam bem que eu tenho 6 oxigênios desse lado e eu tenho 6 oxigênios desse lado também. Façam a multiplicação, verifiquem para vocês verem. Já que nós temos o oxigênio balanceado, quem que a gente precisa balancear agora? O alumínio, não é? Por quê? Porque o alumínio não está balanceado. Eu tenho 4 alumínio do lado de cá. Olha só, 2 vezes 2, 4. E eu preciso ter 4 do lado de lá. Então, o que eu vou fazer? Isso. Quem pensou assim, acrescenta o 4. Tá certo, gente. Por quê? Porque aqui eu tenho só o índice 1, não é? 4 vezes 1, 4. Do lado de cá, 2 vezes 2, 4. Então, agora eu tenho 4 de cada lado, tá? Mas e se eu colocasse o 2 aqui, Kawane? Eu fiz aqui em casa essa questão e coloquei o 2. Tá errado? Tá. Por quê, gente? Porque aqui eu só tenho 2 alumínios. Tenho 2 alumínios de cá. E do lado de cá,
que é o lado dos produtos, eu tenho 2 aqui, vezes o 2, que é o índice que acompanha o alumínio. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho só 2. Por que está errado? Porque não está balanceado. Ficou claro, gente? Vamos verificar como ficou? Olha só, o oxigênio, tudo balanceado aqui. E no caso, colocamos o 4 aqui junto com o alumínio. E agora eu tenho 4 alumínios, 6 oxigênio, 4 alumínios, 6 oxigênios. Ficou confuso? Podem ficar tranquilos, eu vou postar mais vídeos resolvendo exercícios de balanceamento, tá? O que vocês precisam saber? Que balanceamento é você igualar os átomos do lado dos produtos e do lado dos reagentes, ou vice-versa, tá? Os dois membros têm que ter a mesma quantidade de átomos. Se eu tenho 3 átomos de hidrogênio de um lado, que é ao lado dos reagentes, eu tenho que ter 3 átomos de hidrogênio do lado dos produtos, tá? Balancear é você igualar a quantidade de átomos que tem lá na sua equação. Tranquilo? Vou deixar um exercício na plataforma para vocês tentarem resolver, seguindo essas regras, seguindo o método de tentativas lá do nosso slide, aqui do nosso slide. Tranquilo?